Show de bola, gente, show de bola, bacana. Bom, agora nós vamos dar uma dica aqui, aquela dica da hora, sabe? Que assim, se uma organizadora quiser derrubar muita gente, ela vai usar esse recurso aqui no que diz respeito a estruturas comparativas. Observe bem, né? Claro, entram os adjetivos e as estruturas de comparação, né? Vocês se lembram daquela frase que todo adulto dizia a você quando você era criança, tipo assim, menino não fale mais pequeno é errado, menino não fale mais grande é errado, não é assim, não é? Pois não é que existe uma chance de o mais pequeno, do mais grande, entre outros, eles poderem ser considerados corretos? Vocês acreditam? Então vamos ver aqui, vamos sumir? Sumir, olha só, eu escrevi o seguinte: as formas analíticas representadas por mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno apenas devem ser utilizadas quando se comparam. Olha só, eu vou grifar isso daqui. Eu sempre faço mesmo no presencial, vou fazer com vocês aqui do online, claro. Olha só, apenas devem ser utilizadas quando se comparam duas características de um mesmo ser. Então eu preciso ter estas condições para que tenhamos, sim, para que tenhamos de fato estruturas possíveis. Exemplo: Pedro é mais bom do que esforçado, né? Veja que em nenhum momento essa frase ela está transgredindo a regra, né? Porque eu estou comparando um mesmo ser, né? E utilizando as estruturas mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Pedro é mais bom do que esforçado, ou seja, Pedro é gente fina, mas é meio preguiçoso, entendeu? O garoto é mais mal do que esperto. O garoto tem um índice de maldade muito maior do que esperteza, sei lá, é meio bravo, meio bruto, mas pouco inteligente. E outra, né, gente? Se eu tivesse dito o garoto é mais mal do que a garota, aí eu estaria cometendo um erro. Se dissesse Pedro é mais bom do que André, e assim por diante. Ou seja, as formas que eram recriminadas quando nós éramos crianças eram as que nós comparávamos uma pessoa com outra pessoa, porque dificilmente a gente tenha feito assim na infância. Aquele cão é mais pequeno do que bravo, ou então o teu quarto é mais grande do que ventilado. Mesmo sabendo que você está dentro da norma, eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho, de que parece que isso aqui está errado ainda, né? Mas não vacile não, tá? Estão vendo esses do's aqui? Todos estes do's aqui são facultativos também, tá certo? Facultativos, você escolhe ou não utilizá-los. Ó, já vi na ESAF esse tipo de pedido, né? Pedir para tirar esse do, já vi no CESP também, na FCC. Agora, essa estrutura aqui de mais grande, mais mal, mais pequeno, mais bom, eu vi ela integralmente numa questão da Fundação Carlos Chagas, uma banca que quem é concurseiro mesmo, quem já tem uma certa rodagem com concursos, conhece. E eles cobraram exatamente isso daqui numa de suas questões e foi, sem dúvida alguma, uma das menos acertadas pelos candidatos. Então, fique atento, beleza? Superlativo rapidinho. Olha, vamos ver o superlativo por desencargo de consciência, tá bom? Só por desencargo de consciência. É importante entender algumas coisas. O legal do modular é que a gente quer também entender certas coisas. Por exemplo, o que significa dizer que uma frase está no grau superlativo relativo de superioridade? O que isso quer dizer? Então, olha só. Superlativo é algo grandioso, né? Muito bem. Ok. Quando a gente pensa no superlativo, aparece essa palavra aqui, relativo. Gente, relativo tem a ver, sempre vai funcionar aos nossos olhos como se fosse uma comparação. Esse relativo quer dizer que eu vou relacionar uma coisa com outra. Então é como se fosse uma comparação, tá certo? Então, quando eu digo, olha, Beltrano, isso é relativo, não é bem assim não. Vocês concordam? Ó, vem aqui comigo. Você está discutindo sobre alguma coisa, sobre uma questão, uma medida do governo. Alguém diz, essa medida do governo é errada. Não, é relativo, não é bem assim não. Vai depender de para quem for receber esse benefício e tal. Relativizar as coisas é
comparar as coisas, pesar as coisas. Então, um grau superlativo de superioridade, ele vai chamar a atenção de algo, estabelecendo uma comparação com outro termo. Ah, Eli, mas isso a gente já fez. Mas veja, há elementos especiais. Vamos sumir? 1, 2 e... já sumi. Olha só. Pedro é o aluno mais participativo de todos. Olha só. Ele é de superioridade porque tem o mais. E ele é relativo porque eu comparo Pedro com todos. Entendeu? Ou seja, Pedro é o primeiro, Pedro é o melhor. Entendeu? Eu estou relativizando Pedro com todos e Pedro está se estabelecendo como melhor. No exemplo B, nós vamos ter superlativo, também relativo, comparação, relacionamento, mas agora inferiorizando, né? E não mais pondo o primeiro elemento como superior. Veja, em relação à corrupção, Fortaleza é a cidade menos, veja, ó, aí vem o inferioridade, né? Menos criticada de todas as do Nordeste. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos um grau superlativo, porque se ela é a menos criticada de todas, ela está bem na fita. Eu estou comparando Fortaleza com as demais cidades nordestinas, mas o relacionamento não é de superioridade, mas é de inferioridade, com esse menos aqui. Deu para ver? Estou entendendo. Vamos descer um pouquinho mais. O superlativo analítico, olha só, o superlativo absoluto analítico e o superlativo absoluto sintético. Professor, não dá para entender isso aqui não. Dá, presta atenção. Superlativo você sabe, haverá uma comparação, haverá uma graduação de comparações. Aí, observem essas dicas. Antes de ler as dicas, observe, o absoluto. Absoluto quer dizer o quê, hein, gente? Vem cá comigo. Se eu digo que fulano de tal está absoluto no campeonato, é o melhor piloto de todos, só tem ele, é ou não é? Os outros, não preciso nem citar, entendeu? Então o absoluto é aquele que manda bem e nem precisa olhar para os outros. Ou seja, no grau superlativo absoluto, eu não vou comparar X com Y, porque X é tão bom que eu não preciso nem citar o Y. Daí eu dizer coisas como o seguinte, ó, vem cá comigo, vamos descer. 1, 2 e já sumi, olha só. Superlativo absoluto analítico. Eu não entendi esse analítico aqui. Vamos ver o exemplo. Esta garota é muito educada. Pronto, ó. Muito educada. Eu não estou comparando a garota com ninguém. Ela é o meu objeto de análise. Entendeu? Ela reina na frase. Ela é muito educada. E será sempre analítico, olha só, quando você tiver a presença de advérbio. Olha só, quando você diz o muito educado, ou seja, ela não é educada, ela é muito educada. Exemplo 2, ó. Carlos é profundamente apaixonado pelos filhos. Eu não estou comparando a paixão do Carlos, com a paixão do Pedro. Eu estou dizendo que Carlos é profundamente apaixonado. Então, estas formas indicam o superlativo absoluto analítico. Tá certo? Ou seja, eu estou analisando detalhadamente a garota, estou analisando detalhadamente o Carlos. Tá certo? Muito bem. Então, presença do adjetivo, tá aqui educada e apaixonado, muito e profundamente, que constitui a característica, que reitera, né, a característica de ser analítico. Muito bem. O superlativo absoluto sintético, esse é o detalhe. Sintético tem a ver com pequeno, menor, sintetizado. E aí, galera, é expresso por meio de sufixos, os quais, a maioria das vezes, se manifestam por íssimo. Mas pode ser também érrimo. Então, a diferença do superlativo absoluto analítico é que você vai ter, normalmente, duas palavras, né? Muito educado, bastante, intenso, profundamente feliz, imensamente satisfeito. E o sintético, eu não vou ter duas palavras, eu vou ter uma palavra terminada com um sufixo, normalmente é íssimo. Eli, vamos ver então? Vamos ver, ó. Desce comigo. Em vez de eu dizer que todos os ambientes da casa são muito agradáveis, que se eu dissesse todos os ambientes
da casa são muito agradáveis. Eu estaria no grau superlativo, né? Absoluto analítico. Mas, como eu estou no sintético, eu não vou dizer muito agradáveis, eu vou dizer agradabilíssimos. E aí, galera, toda vez que aparecer esse íssimo ou esse érrimo, é porque você está adiante do grau superlativo absoluto sintético. Tá bom? Então vamos ver outros exemplos. Ó. Doce, docíssimo, cruel, crudelíssimo, amável, amabilíssimo, móvel, mobilíssimo, sábio, sapientíssimo, terrível, terribilíssimo, voraz, voracíssimo, ágil, agilíssimo, célebre, celebérrimo. Tem nada a ver com cérebro, não. Eu já vi gente pensando que isso aqui é cérebro. Cérebro é uma coisa, célebre é outra, né? Cuidado. Amargo, amaríssimo. Já vi também questão de concurso dizer, né, questão de vocabulário, isso aqui é muito complicado, cuidado, viu? Dizendo que amaríssimo significava que amava muito. Não. Amaríssimo é que é muito amargo, pelo amor de Deus. Boníssimo, de bom, e malíssimo para mal. Então estas formas aqui, elas indicam os superlativos absolutos sintéticos e não os analíticos, que usam duas palavras e a última desprovida de sufixo. Beleza? Muito bem, beleza. Bom, vem pra cá agora, eu quero aparecer no cantinho. Vamos falar agora de numerais. Numerais são ótimos, são bons, os numerais não trazem problema pra gente. Na verdade, a classificação numerais, ela é absolutamente tranquila, né? Vocês estão vendo aí os cardinais, os ordinais, os multiplicativos, são tranquilos. Agora, os numerais têm implicações. E nós vamos exatamente verificar as implicações de certos numerais, tá certo? Então vamos sumir, 1, 2 e sumir. Olha só, vamos aqui. São palavras que quantificam ou ordenam o substantivo, né? Então vamos lá. Primeiro, só para desencargo de consciência. Cardinal indica quantidade determinada, né? 1, 2, 3. E ordinal, a ordem. Quando eu era... Olha aqui comigo, por favor. Eu sempre me confundia quando era criança, mas olha como é uma bobagem, ó. Ordinal, lembre-se de ordem. Ordem de chegada, ordem de saída. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Pronto. Esses números aí são os ordinais. 1, 2, 3, 4, 5 são os cardinais. Então, beleza, só isso. Vamos sumir de novo. Sumindo. Multiplicativos. Expressam a ideia de multiplicação. Claro, ele não tem nada, é isso mesmo. Tá aí ó, o dobro, o triplo, o quádruplo, etc. E os fracionários, como vocês estão vendo, indicarão divisão de termos, né? Então nós teríamos aqui 1/2, 1/3, 2/4, 2/5 e assim por diante. Ou seja, nada muito complicado, nada fora daquilo que a gente já conhece, né? Bom, eu coloquei até uns números esquisitos aqui, ó. Triplo, quádruplo, quíntuplo nos multiplicativos, né? Sextuplo, sétuplo, octuplo. Eles pedem isso. Galera, graças a Deus, as bancas cada vez mais distantes desse arsenal aqui, arsenal enciclopédico, que você pode achar isso no Google com muita facilidade. Decuplo, undécuplo para 11, duodécuplo para 12. Meu Deus do céu, não faz sentido. Para que até falar isso é difícil. Agora, observação, toda banca gosta de vez em quando de pedir coisas de exceção. E aí, a observação que aparece aqui agora, ela vem a calhar. Gente, por incrível que pareça, imagine uma questão envolvendo morfologia e aparecesse assim: ambos os suspeitos deixaram a prisão. Ambos chegaram aqui depois do almoço. Galera, ambos e ambas, por incrível que pareça, são considerados numerais. E recebem essa característica que vocês já estão lendo aí, numerais duais, pelo fato de sempre indicarem 2, né? Já vi gente falando ambos os 3, mas pelo amor de Deus, ambos os 3 não rola. Ambos, não precisa dizer ambos os 2. Ambos já significa 2. Né? Não tem necessidade de dizer ambos os 2. Ambos. Tá legal? Muito bem, desce comigo. Vamos agora
as implicações, né? Eu falava que os numerais eles traziam implicações. São exatamente estas implicações que nós vamos ver agora. Olha só, os numerais são ótimos, vem cá comigo, são ótimos no quesito concordância verbal. Galera, e você sabe, concordância verbal é aquela questão que a gente espera que sempre apareça por lá, que sempre surja. Eli, qual é a sua proposta? Minha proposta é a seguinte: vamos entender algumas coisinhas, principalmente relativo à hora, percentual, ao que seja, tá certo? Então eu vou dar uma sumida e a gente vai entrar num quadro branco. Vamos lá, vamos sumir 1, 2 e já. Pronto, eu quero aqui abrir um quadrinho branco para a gente poder comentar um detalhe. Veja. Primeiro, vamos pensar da seguinte maneira. Horas. Seguinte, ó, de meia-noite, que eu estou colocando aqui meia-noite, né? Até 1h59 da madrugada, você vai usar sempre ou qualquer outro verbo, desde que esteja no singular. Beleza? Porém, se você tiver de meia-noite, aliás, de 2 da madrugada até as 23h59, você vai usar entretanto, são, isso aqui para indicar horas, né? Ou qualquer outro verbo, desde que esteja no plural. Esse mesmo raciocínio, ele se equivale a tudo que for dentro dessa margem aí. Por exemplo, né, percentuais, de 0,0% até 1,9%, você vai usar o quê? Singular. De 2,0% até o infinito por cento, você vai usar o quê? Plural. E assim por diante. Tá legal? Então tenha cuidado quando você estiver lidando com números. Claro que a banca esperta que vai jogar na conta da concordância verbal, para que o candidato cometa algum deslize, tá bom? Então vamos aqui pegar o pincel azul. E aí, olha só. Gente, completando a lacuna, já são 2 da tarde, ou já é 2 da tarde? Eu escuto tanto já é 2 da tarde, que se fosse depender do que eu escuto, eu já teria incorporado esse espírito. Mas, gente, se nós temos 2 horas, então já são, né, gente? Já são 2 horas, certo? Beleza? Não vacila, não. Olha a frase 2, ó. Acontece que no meu relógio, gente, no meu relógio marca 1h30 ou marcam 1h30. Galera, 1h30 não é ainda 2. Eu preciso de 2, a partir de 2 ou de 2. Então aqui, acontece que no meu relógio marca, ó. 1h30 marca. Não é 1h30 marcam, pelo amor de Deus, tá? O verbo marcar aqui é um verbo intransitivo. Acontece que no meu relógio, qual é a diferença de 1h30 para 13h30? Olha, você poderia estar falando de 1h30 da tarde, né? Mas se você estivesse falando 1h30 da tarde e dissesse 1h30, você teria que dizer marca. Porém, se você disser 13, veja a regra da concordância, tá? 13 é mais que 2. Então, acontece que no meu relógio, marcam 13h30, percebem? Muito bem. Gente, são 12h30 ou é 12h30? Já vi tanta gente falar errado essa estrutura, galera. Não é são 12h. Ó, primeiro lembre-se. Um dia, né? Vamos colocar aqui. Se eu digo meio-dia, é metade, gente. Metade não é 1. Eu só posso usar plural a partir de 2, não é? Então, se eu tenho meio-dia e meia hora, então foi mal. Eu vou ter que usar é meio-dia e meia. E se eu dissesse 12h30? Se você dissesse 12h30, são 12h30. Deu para ver? São 12h30. Vamos almoçar. Deu para perceber? Ok? Cuidado, cuidado, cuidado. Gente, restam 15 minutos de jogo ou resta 15 minutos de jogo? Esses verbos abrindo frases são cruéis. São 15 minutos, mais que 2. Relaxe, restam. Concordam? Gente, ainda restam 15 minutos de jogo. Dá para fazer um gol. 1,5% não sabe em quem votar. Não sabem em quem votar. Galera, 1,5 é menos que 2, né? Se é menos que 2, me desculpe.
1,5% não sabem quem votar. 10% não resolvem, ó. 10% não resolvem os problemas da população. E, por fim, 51% decidem uma eleição. Deu para perceber? Show de bola. Beleza pura. Muito bem. Então vem aqui pra gente fechar aqui o raciocínio, tá certo? Nós temos alguns minutos de videoaula e vamos continuar. Ó, entendeu a história dos numerais? São tranquilos, mas eles resvalam em temas capitais de provas, tá? Fique bem atento. A partir de agora, aquela tabelinha que a gente montou lá de 0,0, 1,9, joga no singular, 2 em diante joga no plural, os percentuais do mesmo jeito e frações do mesmo jeito também. Mas se você tem números fracionários, a única diferença é que você vai levar em conta o numerador da fração e nunca o denominador, né? Se eu digo assim, 1/4 saiu, eu vou dizer corretamente, 1/4 saiu porque eu estou contando com 1. Tá certo? Se eu digo 2/5 saíram, correto, porque eu estou concordando com 2. 2 já aciona o plural. Deu para perceber? Show de bola. Agora vamos entrar nos pronomes. Ajude-me aqui, vamos limpar o quadro comigo. Galera, é o seguinte. Pronome, ó. Desce aqui. Primeiro vem cá comigo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos olhar olho no olho nós, né? Vamos aqui, ficar pertinho do outro. Seguinte, gente. Pronome dava para escrever uma dissertação. Não tenho nem dúvidas, viu? Dava para escrever uma dissertação assim, brincando. Tipo assim, dava para passar 2 anos pesquisando e falando de pronome. Tá? No final, uma dissertação de, sei lá, 200 páginas. O que nós vamos fazer aqui, entretanto, é pensar a realidade das organizadoras, né? Pensar, eu sempre digo isso, né? Que o concurseiro ele tem que buscar a informação com o objetivo de acertar as questões do seu concurso. Só. O concurseiro, na parte de língua portuguesa, principalmente, ele não pode fazer aquilo que muita gente faz e troca os objetivos. Há muitos candidatos que começam e querem aprender a língua portuguesa para que só depois comecem a passar. Gente, nós queremos primeiro passar, depois que a gente passar. Mas a gente faz um curso de especialização, né? Faz um curso com um determinado professor de que você tenha gostado. Um curso para curtir. Agora, o que a gente quer é só entender o processo, ver como é que as bancas cobram e acertar as 10, as 15, as 20 questões que lá apareçam. Não é verdade? Temos que ser objetivos nessas horas. Gente, seguinte, pronome. Ainda que uma dissertação pudesse ser escrita, nós vamos restringir. Primeiro, conceito. O que é um pronome? Pronome é uma espécie de sacola. Imagine que o pronome fosse uma pochete, uma bolsa, em que eu coloco coisas dentro. Eu escondo as coisas dentro. Essa é a primeira imagem que eu quero que você guarde do pronome. O pronome é uma palavra que substitui nomes já citados no texto. Então, em vez de eu dizer o nome, eu pego esse nome e coloco dentro dessa sacola. Por exemplo, meu nome é Eli, vocês sabem. Mas eu posso dizer o meu nome usando a sacola. Eu gostaria de comentar com vocês agora, né? Então, quando eu digo eu gostaria de comentar agora, o eu evita que eu repita o meu nome, Eli. Eli gostaria, Eli queria que... Então, isso cansaria demais. Então, o pronome eu, ele tem uma utilidade tremenda. Mas não só ele, o eu, o este, não é? O a, muita gente vai fazer esse serviço. Há um segundo servicinho que os pronomes fazem. Eles apoiam o substantivo. Tipo assim, eles não conseguem colocar o substantivo dentro dele. Eles apenas colam, né? E nós vamos examinar exatamente agora como é que isso funciona. Tá bom? Então, primeiro vamos falar dos pronomes pessoais retos. Uma delícia, né? Antes o conceito, ó. Palavras que acompanham ou substituem os substantivos. Acabamos de dizer, né? Os pronomes apoiam os substantivos ou evitam a repetição de certas palavras dentro do texto. Show de bola, é isso mesmo. Aí desce comigo. Pronomes pessoais retos, né? Isso aqui lembra a escola. E é mesmo, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. São os pronomes pessoais retos. E em concurso, tudo bem, isso aqui eu sei, isso aqui meu filho de 1 ano de idade sabe.
É verdade. Agora, como é que cai em prova? Aí vem aqui, ó. Veja, primeira observação. Esses pronomes pessoais retos nunca podem ocupar lugar de objeto. Como assim, Eli? Olha como você sabe. Os amigos viram ela deixar a cidade. Eli, essa frase está errada. Eu sei que você sabe que está errada. Ótimo. Por que existe um erro? A razão é simples. Porque quem vê algo ou vê alguém. Ela é o objeto direto. E o objeto direto não pode ser desempenhado por um pronome reto. Eu não posso dizer, os amigos viram ela deixar a cidade. Eu tenho que colocar outro tipo de pronome em seu lugar, pois os retos não fazem isso. Os retos não desenvolvem esse serviço. Ou seja, eu vou ter que trocar pelo pronome a. Isso mesmo que você ouviu, o pronome a. Aqui eu não estou vendo a, aqui eu estou vendo na. É porque é o seguinte, gente, o pronome na verdade é a, né? A, o, os e as. E eu acrescento o N de nariz. Eu vou ter no, na, nos e nas. Tá certo? Quando é que eu faço isso? Muito fácil, ó. Sempre que os verbos terminam com som nasal. Entendeu? Viram Joana deixar a cidade. Viram na deixar a cidade. Tá certo? Levaram as crianças. Levaram. Era para ser levaram as, né? Mas nós vamos dizer levaram-nas. Olha só. Levaram-nas. Entendeu? E nunca levaram elas, claro. Então, se o verbo termina com um som nasal, que ou vai ser quando terminar com M, ou vai ser quando terminar com ão, você usa esse mesmo procedimento. Então, aqui nós temos a frase errada e aqui a frase correta. Detalhe. Imagine que a sua banca não perguntasse apenas se essa frase está certa ou errada, porque eu acho que você notaria que ela está errada. Mas se a banca pedisse a justificativa e dissesse a frase 2, os amigos viram ela deixar a cidade, encontra-se fora do padrão culto, pois pronomes pessoais retos nunca podem ocupar lugar de objeto direto. Fechou. Então é esse o raciocínio que eu quero que você tenha, tá bom? Pronomes pessoais retos não ocupam papel de sujeito. Papel de objeto direto. Deu para ver? Muito bem. Aí vamos à última observação, né? Ao último quadrinho. E esse último quadrinho ele é legal porque ele vai fechar, a meu ver, com chave de ouro. Olha só. Quando os sujeitos, aqueles pronomes lá, os pronomes pessoais retos, não podem ser preposicionados. Ele, como é que é isso? Vem cá comigo rapidinho primeiro. Primeiro lembrar a época escolar, né? Com certeza a professora lá da quinta série deve ter falado isso a você. O sujeito nunca pode ser preposicionado. Mas quando você tem 10, 12 anos de idade, uma informação dessas não repercute, né? É claro, não tem graça dizer que sujeito preposicionado o sujeito nunca pode ser preposicionado. Isso não faz a alegria de uma criança. E não fez a sua, provavelmente também não fez a minha. Agora, neste momento, por outro lado, nós temos que entender como é que isso funciona. E é bem fácil, ó. Você já notou que tudo que é sujeito começa ou por um artigo ou por um determinante. Por exemplo, qualquer outro determinante. O homem chegou, né? Esta garota está feliz, né? Tal procedimento foi questionado, e assim por diante. 2 homens fugiram. Agora, tente começar com uma preposição, tipo, do homem saiu, ponto. Do homem saiu, não seria o homem saiu, não? Pronto, é aí que mora o detalhe. Eu nunca posso começar o meu sujeito usando uma preposição. É isso que se quer dizer quando se fala que o sujeito não pode ser um elemento preposicionado. Daí, o que nós vamos reconhecer é que em certas situações ocorrerá exatamente esse procedimento aqui. Detalhe, vamos ver aqui as frases, ó, olha só. Vamos imaginar que o nosso texto estivesse falando do Pelé, o grande jogador Pelé. Não era o momento dele abandonar o futebol. Por incrível que pareça, essa frase está errada, gente. Você poderia dizer assim, errada como assim? Como assim essa frase está errada? Ela parece estar certa, verdade. Mas a frase correta mesmo, gente, é exatamente esta. Ó. Não era o momento de ele abandonar o futebol.
Sinceramente, quando eu leio de ele abandonar o futebol, é estranho, né, gente? Mas é a forma correta, sabe por quê? Vem cá, ajude-me. Vamos pegar a frase correta. Quem é que está praticando a ação de abandonar o futebol? É o Pelé, não é verdade? O texto estava falando dele. Mas quem é que está representando o Pelé aqui no texto? Ele, muito bem. Então, ele é o sujeito, ele está praticando a ação de abandonar o futebol. A frase está correta. Qual o erro da frase de cima? É porque quem abandona o futebol na frase de cima também é o Pelé. Acontece que não é ele que você tem. Você tem o que, gente? Dele. Entendeu? E aí o que acontece nesta hora? Você está enxergando o dele como sujeito. E qual é o problema do dele? É porque dele é de mais ele. Ou seja, o erro aqui é notado. Como assim ele? A frase está começando. A frase está começando, o sujeito melhor está começando por uma preposição. Entendeu? Então, toda vida que você estiver falando assim, será que já está na hora de eu sair? Será que já está na hora de eu sair? Pronto, ó. Frases assim são erradas. A correção manda. Será que está na hora de eu sair? Entendeu? Então, você não pode construir dessa maneira. Agora, uma dica que eu dou para facilitar a vida de vocês. Sempre que essas construções estiverem erradas, você sempre vai ter verbo no infinitivo, ó, lá na frente. Ó, abandonar, sair. E outra dica que eu dou a vocês. Se não for dele ou dela, será deu, não é? Ou deu, né? Não tem outra não. Ou será dele, dela, deles ou delas, ou deu. Porque os outros pronomes você não consegue juntar. Ó. Veja, imaginemos que em vez de ele fosse nós. Não era o momento de nós abandonarmos o futebol. Não dá para somar, você sempre separa, entendeu? Agora, se fosse ele, ela, eles ou elas, ou eu, aí você ia juntar a preposição mais pronome, o que constituiria naturalmente um erro, tá bom? Última observação. Professor, então quer dizer que sempre que tiver um dele, sempre está errado, é? Não, galera. O dele pode estar certo, desde que não seja sujeito. Por exemplo, Joana não gosta, observe, não gosta dele. Isso aqui está certo, ele? Certíssimo. Ué, e por quê? Pessoal, quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Quem é dele? É o objeto o quê? Indireto. E outra, tem verbo no infinitivo depois do dele? E ele tem não. Então, o ele, o dele aqui, é o objeto indireto, ou seja, é produto de mais ele. E aí, olha que legal, eu quero ficar aqui no cantinho. Olha que interessante. Nós temos elementos completamente opostos. O sujeito nunca pode ser o quê? Preposicionado. Estou contigo. E o objeto indireto sempre será preposicionado. Por isso que o dele aqui, no exemplo que a gente deu, está show de bola. Sujeito jamais preposicionado. Objeto indireto sempre preposicionado. Portanto, não dá para dizer que o dele estará sempre errado. Você tem que saber se esse dele é um objeto indireto ou se é um sujeito. E as dicas já foram dadas, né? Verbo no infinitivo na frente denota a presença de sujeito. E aí você diz de ele, de ela, de eu, e nunca deu, e nunca dele, e nunca dela, e assim por diante. Fechou? Pois nós acabamos aqui o terceiro vídeo. Eu só volto daqui a pouco, viu? Aguenta aí que eu volto já. Tchau.